E a gente fala, a verdade é que a gente fala muito pouco, né, dos povos indígenas, até pelo contexto, né, das limitações que a gente tem em relação a chegar com o evangelho nos povos indígenas. Então, eu queria que o pastor explicasse um pouco sobre o contexto dos povos indígenas, né, as principais diferenças e os desafios realmente da evangelização de povos indígenas. Sim. Quando você pensa especialmente em povos indígenas e outros povos ao redor do mundo, especialmente nas últimas fronteiras a serem alcançadas, você tem basicamente algumas barreiras. Primeiro você tem a barreira geográfica. Geralmente os povos a serem alcançados estão muitas vezes nos lugares mais inóspitos do Brasil e da Terra. Aí tem barreiras transculturais, barreiras linguísticas, uma série de barreiras. Mas eu diria que em relação, eu falei sobre isso na conferência que preguei agora, na primeira de Atibaia, uma das grandes barreiras que nós temos de entrada são os recursos humanos. Falta gente, esse é o grande desafio. Nós temos uma população de indígenas no Brasil agora que recentemente foi anunciada pelo IBGE de 1.600.000 pessoas, 600 mil pessoas. Então é uma população considerável, distribuídas em 305 etnias que falam 274 línguas. E você tem vários contextos indígenas no Brasil. Você tem indígenas urbanos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Você tem indígenas no litoral e você tem indígenas no interior da Amazônia brasileira. Então, são diferentes realidades e tem oportunidade para você trabalhar com todos eles, desde que você, dependendo do seu perfil, se você quiser trabalhar com indígenas urbanos, você pode. Quiser trabalhar com indígenas refugiados no Brasil, você pode. Lá em Brasília, por exemplo, hoje mesmo eu tive contato com um líder de um grupo indígena de refugiados em Brasília. Eles estão em várias partes do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, são várias realidades. E ainda tem indígenas totalmente isolados da sociedade, sem qualquer contato com o mundo externo. Então, é uma diversidade no trabalho indígena muito grande, desde diversidade linguística, diversidade cultural, populacional. Você tem vários contextos e realidades diferentes. Então, são desafios que estão diante de nós como igreja. Temos um povo invisível para alguns, mas muito visível para outros. A academia, por exemplo, as universidades têm um outro olhar sobre os indígenas que nem sempre a igreja que deveria olhá-los, especialmente por ser dispenseira do amor de Cristo a todos os povos, inclusive aos povos indígenas, e às vezes eles ficam invisíveis quando eles estão aí diante de nós, esperando uma oportunidade para ouvir o Evangelho, para serem alvos do amor de Cristo, de pessoas que estejam dispostas a dispensar esse amor a essas comunidades, irmãos nossos, a quem somos devedores de tantas coisas, inclusive da nossa própria língua. Nós falamos português, uma língua indo-europeia, mas ela é distinta, por exemplo, do português de Portugal, com quem nós aprendemos. Por quê? Por causa da influência das línguas indígenas e também das línguas de matriz africana que falamos no Brasil. Então, com a culinária, por exemplo, se for olhar a culinária brasileira, quanta dívida nós temos com os povos indígenas, além da língua, de aspectos culturais. Por que o brasileiro gosta de tomar banho? Nós não aprendemos isso com os europeus, aprendemos com os indígenas. Então, a nossa dívida é muito grande, só para ilustrar um pouquinho. Perfeito. Se a gente fosse listar aqui, seria uma lista muito grande, né? Afinal, muito do que a gente é hoje como povo vem dos indígenas. E aí, pastor, você tocou num assunto interessante. Primeiro foi a carência da mão de obra, né? Recursos humanos. Gente que possa ir, se dispõe a ir e trabalhar. E tocou também no assunto da igreja, né? As igrejas locais. Tendo um trabalho que carece tanto de recursos humanos, de pessoas para trabalhar. Qual o papel da igreja local
né? A gente está falando de campanha, então não existe, a gente falou, vai falar no próximo podcast, inclusive, que vai sair, e a gente fala muito sobre isso. Não existe missões nacionais, não existe qualquer tipo de missões sem que a igreja não esteja envolvida com o campo e o campo com a igreja local. Então, de que maneira, em relação aos povos indígenas, né? De que maneira a igreja ela pode se atentar a servir melhor ao campo missionário, ser mais ativa no campo missionário com os povos indígenas? O primeiro passo é ter um olhar de empatia com esses povos. Os povos indígenas, infelizmente, são muito discriminados, assim como outros povos no Brasil. E às vezes a igreja, eu não sei se consciente ou inconscientemente, acaba sendo se deixando levar pela visão que os brasileiros em geral têm com os povos indígenas, com preconceitos, estereótipos e tantas outras coisas que não fazem parte do arcabouço cristão, do evangelho, daquilo que Jesus nos ensinou. Então, primeiro nós temos que olhar para eles com um olhar de empatia. Segundo, nos colocarmos à disposição como igreja para servi-los naquilo dentro de suas demandas espirituais e outras mais. Olhá-los como alvos do amor de Cristo, pessoas pelas quais Jesus morreu e que Deus não trata com qualquer distinção. Deus trata a todos os povos. Aliás, tem uma palavra em Deuteronômio, capítulo 33, verso 3, que Deus ama os povos indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Então, o valor que tem um europeu, que tem um asiático, tem um africano, tem um sul-americano, tem um indígena, tem um quilombola, tem um ribeirinho, um cigano. E os povos indígenas não são diferentes dos demais povos, eles são alvo do amor de Deus. E os recursos que eles precisam para ouvir o Evangelho e receberem aquilo que Deus tem para eles em termos de transformação de suas vidas. Quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós queremos ver pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. E esses recursos todos estão nas mãos da igreja. A gente vê muito esforço de ONGs, de universidades, que até certo sentido tem monopólio em algumas questões indígenas, mas as respostas que os indígenas de fato precisam, e sobretudo do conhecimento de Deus, essas respostas estão nas mãos da Igreja de Jesus Cristo. E nós, igrejas batistas, temos um grande potencial para atender essas demandas, dispensar o amor de Cristo, estender a mão aos que sofrem, aos que têm suas necessidades, as suas demandas nas questões da vida. Então, a igreja, eu costumo dizer, só a igreja tem essas respostas. E o leque de oportunidades, de possibilidades de ação da igreja junto aos povos indígenas é desafiador, é gigantesco. Eu estava conversando com a Adriana, que é nossa gerente de recursos humanos, sobre o cardápio de oportunidades, de possibilidades, de demandas que nós temos junto aos povos indígenas. Então a igreja tem muito o que fazer. É só abrir o olho, estender a mão, dilatar o coração para esses povos.